Eu assino embaixo porque eu lamento muito o papel que Vossa Excelência está fazendo, ou desserviço para o país, com o dinheiro público. Vossa Excelência não é advogado do Presidente da República. Vossa Excelência não é advogado do Ministro da Saúde. Vossa Excelência não é nem o advogado na estrutura da CGU. Vossa Excelência atua e tem que atuar como um órgão preventivo de fiscalização e controle, de transparência de gestão, de combate à corrupção. Então está invertido, presidente. Eu encerro dizendo isso, está invertido. Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Esse episódio de hoje me lembrou um pouco que nós já tivemos um procurador-geral da República engavetador também, né? E agora nós temos um controlador-geral da União que também passa pano, deixa as coisas acontecerem. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. O senhor pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo que eu sou senadora da República. A senhora me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Agora, presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer, que eu disse inverdade, mas ele não pode dizer que eu devo ler de novo todo o processo. Não é meu papel ler contrato da engavetador. É o papel de Vossa Excelência. E Vossa Excelência não fez. Todo o clima está exaltado. Não pode chamar o menino engavetador. Mas é que coordenador, isso é um moleque. Como um menino mimado. Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. Não se trata. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Epa, você está descontrolando. Rapaz! Rapaz! Que descontrolado. Machista. Meu amigo, você está pensando que está onde? É o moleque, rapaz. Desculpa. Presidente. Tá pensando que tá onde, É o rapaz? moleque que tá aí, não tá aí por mérito, tá aí por favor de Bolsonaro. Moleque, descarado. A senhora está me acusando de uma coisa que a senhora não Sério, tá aqui o moleque. Se ele continuar Pau mandado. suspenda a sessão, ele não tem o direito à resposta. Pau mandado, descarado. Uma Moleque. coisa ele dizer que eu vou Moleque de recado. A palavra está com a senadora Simone. Presidente. Eu quero ver A senadora Simone está. Presidente. Senadora Simone. É só o senhor faltar o respeito. Presidente. Chegou aqui, senhor presidente. Só um minutinho. Presidente. Só um minutinho. Meu presidente, o depoimento dele vai ficar no carro, que ele não tem mérito. Tá devendo favor ao Bolsonaro e não tem mérito nenhum. Nem conhece a lei. E é um omisso mesmo. Respeita a senadora Simone Tebet, seu moleque. Presidente. Moleque? Que isso? Moleque? Não, tô com respeito com essa Você é moleque. Você é moleque. Senadora da República. Presidente. Respeito a senadora. Respeito a senadora. Você é moleque de recado, moleque. Eu vou suspender a sessão. Respeito e merece respeito. Eu não tenho respeito. Não vou responder o senhor em respeito a... O Brasil não merece. Não merece. Infelizmente. Ele tá desrespeitando a Simone desde o começo, Marcos. A desrespeito. Aí sempre a gente é descontrolada aqui. Só as mulheres são descontroladas. Vocês vão pra show todo dia aqui dentro, não. Não apoio nenhum lado nenhum. Agora você é descontrolada. Ele não vai tratar uma mulher aqui e falar mais uma vez. Não pode chamar de menos, Marco Rogério. Não pode chamar de personagem. Menos, vamos lá. Nós dois. Tranquilos os dois. Infelizmente. Desde o começo eu estou aqui. Também os homens são descontrolados dentro dessa CPI. Há homens que são mesmo. Sim, muitos. Infelizmente. A oposição queria exatamente isso, né? Criar uma situação de constrangimento para o ministro. Veja, os membros da base do governo, nenhum deles teve oportunidade de fazer questionamento ao ministro Wagner do Rosário. Por quê? O relator gastou todo o tempo, fez uma exceção durante a fala dele, que foi abrir para o senador Girão fazer questionamentos. Nenhum senador da base do governo teve a oportunidade de fazer questionamentos ao ministro da CGU, porque eles queriam controlar a narrativa. Não estavam preocupados ali com o que o ministro ia responder. Eles faziam comentários, acusações, informações equivocadas, informações erradas, dados falsos, e aí no final faziam uma pergunta. Numa verdadeira arapuca. E no final não deixou os membros da CPI, que são da base do governo, fazer questionamentos. Então, assim, eu lamento pelo fato do discurso fora do tom, que o próprio ministro depois reconheceu. Acho que não devia ter feito isso com relação à senadora, nem a nenhum outro senador, mas
o ambiente da CPI hoje, desde o início, estava se encaminhando para essa situação. Acho que é um fato lamentável e tomara que a gente, nos próximos depoimentos, a gente tenha um ambiente de maior controle, sabe? Não se pode estimular esse tipo de embate. Isso não contribui com os trabalhos. Recuso-me a acreditar que hoje, durante sessão da CPI da pandemia, o relator tenha insistido com perguntas absolutamente inadequadas, atentando contra os princípios mais basilares que regem a relação entre médico e paciente. E isso em um momento em que a sessão era presidida por um senador que é médico e que muito se dedica a expor seus conhecimentos da área. Mas faltou, na ocasião, uma mínima observância da ética. O relator trouxe à CPI o caso de uma paciente, a mãe do empresário Luciano Hang. E por qual razão? Todos sabemos e o próprio relator não escondeu. Um empresário bolsonarista, como disse o senador. Aí insistiu por diversas vezes com perguntas relacionadas a informações do prontuário da paciente que são cobertas pelo sigilo em proteção à intimidade do paciente. O senador queria que as informações fossem dadas e ao vivo, com transmissão para todo o país. E o mais grave, informações confidenciais de uma paciente que veio a óbito. É lamentável que uma comissão que se recusa a cumprir o seu verdadeiro papel, que é o de investigar a corrupção, inclusive de poderosos lotados em estados e municípios, se preste ao papel de trazer a uma sessão transmitida para todo o país o caso de uma senhora idosa que veio a óbito vítima da Covid-19. Os mesmos que se dizem tão preocupados e consternados com as vítimas da pandemia e seus familiares, patrocinam um espetáculo dantesco, da pior qualidade, de muito mau gosto, extremamente grave e que demonstra a que ponto pode chegar a sanha por prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro e do governo. O relator fez diversas perguntas absolutamente privadas, cobertas pelo sigilo que se deve resguardar ao prontuário do paciente. E o senador, que presidia a sessão, chegou ao ponto de acusar o empresário Luciano Hang de filho desalmado. Independentemente de quaisquer circunstâncias que cerquem esse caso, trata-se de uma questão envolvendo a paciente, a sua família e os médicos. Não é objeto a ser investigado pela CPI. Não tem relação alguma com o interesse público. Interesse público que são os milhões e bilhões enviados para os estados e municípios. Os senadores da região Nordeste, especialmente, fazem de tudo para não investigar. Como é o caso do próprio relator, que é o pai do governador de Alagoas. É claro que, quanto a isso, tem exceção e o Brasil já conhece, como é o caso, por exemplo, do senador Girão. Grave também é o fato de o relator aparentemente dispor de informações sigilosas que nem mesmo o médico pode fornecer e que chegam ao conhecimento da CPI e que são expostas em público. Os demais não sabem, mas um dia triste para a CPI. Simplesmente lamentável.